Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por esse tempo que estamos juntos para adorar a você, para receber da sua parte, Senhor, para termos comunhão uns com os outros. Obrigado, porque esse é o dia que você criou, para que nós possamos nos alegrar em você, Pai. Nós nos alegramos em você, Senhor. A tua alegria é a nossa força. A tua alegria, Senhor, ela nos dá ânimo, ela nos dá motivação para vivermos esse dia da melhor forma possível, para entregar o nosso melhor a você, para fazer a tua vontade em cada momento, para estar atento, Senhor, para tudo que você tem para nós hoje. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse dia de paz, esse dia de ânimo, de alegria, esse dia, Senhor, onde o seu nome vai ser exaltado mais uma vez através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode sentar. E você que está online, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Toda Terça. Estamos aqui diretamente do Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, com os nossos colaboradores aqui, para ter um tempo de comunhão, de adoração e de ministração da palavra também, para a sua vida também. Então fica ligado e se você puder, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, comenta, curte, para que o pessoal fique conectado aqui com a gente também. Tá bom, gente? Que bênção, irmãos. E estamos numa terça-feira bem especial, pós-conferência de ministros, né? Que semana maravilhosa que a gente teve. Amém? Você concorda comigo? Que semana poderosa, irmãos. Muito corrida aqui para nós, principalmente, né? Bem cheia de tarefas. Desde vários dias atrás a gente está nesse corre-corre para tudo estar bem organizado, tudo estar bem montado, mas que maravilha, irmãos, ver o esforço, o nosso trabalho sendo recompensado com uma conferência tão maravilhosa da parte do Senhor para as nossas vidas, não é assim? Eu não sei você, mas eu fui grandemente abençoado. O Senhor alcançou muito a minha vida nesses dias. Eu tenho certeza que não foi diferente com você que veio. Irmãos, a gente teve aqui mais de 3.000 pessoas na nossa conferência. Foi maravilhoso, né? Além de algumas centenas que estavam assistindo, conectadas online também. Só de criança, tinha mais de 400 crianças lá no departamento infantil. Muita gente, graças a Deus, mas ninguém passou calor, estávamos com a igreja climatizada. Oh, coisa boa. E foi um tempo maravilhoso, irmãos. Pastor Reagan, Linete, a equipe que veio com eles, foram muito gentis conosco esse tempo, entregaram do seu melhor mesmo, e foi tão bom. A gente fica sempre cuidadoso, né, em tudo que a gente podia fazer, como a gente podia organizar tudo, fechando todas as brechas, mas a gente sabe que Deus é que fecha as brechas que a gente nem vê, né? Mas graças a Deus o evento foi maravilhoso, as ministrações, o general Jason também, né, trouxe ministrações poderosas da parte do Senhor para a nossa vida. E na sexta-feira a gente teve um tempo tão lindo aqui de homenagens, né, com o pastor Reagan, desde o Senado ao Congresso e até a Câmara Municipal aqui de Campina Grande, homenagens lindas, merecidas mesmo, para honrar aquele homem, irmãos. E tenho certeza que nós saímos abençoados por tudo que a gente ouviu, pelo que aconteceu, pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho, porque quando a gente serve, quando a gente se envolve fazendo alguma coisa, irmãos, a gente é abençoado até 2 vezes. Não é assim? Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso. Ontem eu dei aula de escatologia lá no Rema, e eu li um texto, irmãos, que me chamou a atenção. Eu queria compartilhar uma coisa com você acerca do que esse texto fala e do que aconteceu nesses dias também. Está lá em Lucas capítulo 19, se você puder abrir lá, Lucas capítulo 19, no versículo 44, Jesus está entrando em Jerusalém, naquilo que a gente conhece como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas naquele momento ele vê as pessoas saudando ele como rei, mas as autoridades do povo de Israel rejeitando o governo, a autoridade dele. E aí ele começa a lamentar sobre Israel, e no versículo 44, ele diz assim: e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus, ele profetiza coisas que iriam acontecer em Israel, coisas negativas que iriam acontecer ali, porque eles não reconheceram a oportunidade da sua
visitação. Eles não reconheceram quem é que estava visitando eles naquele momento, irmãos. E sabe, algumas visitas da parte de Deus, irmãos, precisam ser reconhecidas por nós. Quando a gente reconhece alguns encontros que Deus promove nas nossas vidas, irmãos, a gente vai ser grandemente abençoado com isso. Amém? Eu acho interessante porque essa palavra oportunidade aqui, a oportunidade da visitação, é a palavra grega kairos, que significa exatamente isso, uma oportunidade, um momento específico no tempo, onde Deus geralmente marca a nossa cronologia, marca o nosso tempo, marca uma mudança de estação. Amém? Algumas visitas dessas promovidas pelo Senhor, irmãos, vêm para marcar a nossa estação. E é interessante porque Guto ele falou muito sobre isso com relação ao pastor Reagan mesmo. Sempre que ele veio aqui, né, sempre que ele esteve aqui, ele marcou uma mudança de estação no nosso ministério. Aconteceu isso no ano 2000, aconteceu em 2004, aconteceu em 2014 e nós cremos que vai estar acontecendo agora também, com essa visitação dele aqui, irmãos, marcando uma mudança de estação. Agora, o interessante é a palavra visitação aqui nesse texto, é a palavra episcope. É a mesma palavra que é traduzida lá em 1 Timóteo 3,1, quando ele diz, se alguém aspira o episcopado. Não é uma visitação qualquer, não é apenas uma visitação corriqueira, mas é uma visitação de alguém com autoridade superior. Essa palavra episcope, ela significa também supervisão, ela significa alguém que está investigando alguma coisa. Então, não é apenas uma visitação comum aqui, ordinária, mas ele está falando de alguém enviado com uma autoridade da parte de Deus, irmãos. Alguém que vem com autoridade da parte de Deus para marcar uma mudança de estação. Amém? Sabe, irmãos, a gente precisa reconhecer essas visitações que Deus faz na nossa vida. E agora eu não estou falando só do pastor Reagan, não. Eu estou falando de outras oportunidades que Deus promove na vida de cada um de nós, para promover mudanças de estação em nossas vidas. E se a gente não estiver conectado com o que Deus está fazendo, essas visitações, essas conexões, elas podem passar despercebidas e a gente não receber o que Deus esperaria da gente receber. Sabe, algumas conexões que Deus promove, elas se tornam uma amizade depois, elas se viram um relacionamento qualquer, uma associação de longa data, de longo prazo, mas tem conexões que Deus faz que são oportunidades únicas. Você vai se encontrar com aquela pessoa, algo vai acontecer ali, se você não estiver ligado, você não vai ter outra oportunidade como aquela. E eu vejo na palavra de Deus algumas dessas visitações, irmãos, que marcaram pessoas que me chamam muito a atenção. Uma delas que me lembra, né, que me vem à mente quando eu penso sobre isso, foi Pedro indo na casa de Cornélio. Pedro estava lá, em Atos capítulo 10, e teve uma visão da parte de Deus, e daqui a pouco Deus, ele diz para ele, olha, vem aí um pessoal que vai chamar você tem que ir com eles. Se você ler a história, irmãos, você vai ver que Deus não deu muitos detalhes para Pedro, não. Além da visão, para tirar um pouco do preconceito, mas Deus não explicou muito o que é que estava acontecendo naquele momento. Deus só disse, Pedro, tem um pessoal aí que veio te chamar, vai com eles. Oh, glória a Deus. Lá em Atos capítulo 10, no versículo 21, diz que Pedro desceu e disse àqueles homens que estavam lá, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Olha só, Pedro não sabia, irmãos. Pedro estava ainda sem informações. Deus só tinha dito, essa é uma oportunidade, vai lá, Pedro. O que é que os traz até aqui? E eles disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Sabe quem não sabia muita coisa também? Cornélio. Deus disse a Cornélio, vai lá, manda chamar Pedro e ouve o que ele tem a dizer. A Bíblia não diz que Deus trouxe o currículo de Pedro para Cornélio,
que Deus explicou quem era Pedro, o que é que ele ia fazer, o que é que ele ia falar. Não, Deus só disse: se encontra com aquele homem, escuta o que ele tem para dizer. Esse foi a conexão que Deus criou entre os dois. Oh, glória a Deus. Mas graças a Deus Pedro estava ligado, irmãos. Pedro não perdeu aquela oportunidade que ele estava tendo de visitar aquela casa, de estar com aqueles homens. No capítulo 10, versículo 27, diz que falando com ele, Pedro entrou e encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Irmãos, a gente precisa estar livre de qualquer preconceito que a gente pode ter com qualquer pessoa, porque Deus, ele pode criar conexões, ele pode criar oportunidades para nos abençoar ou para que nós sejamos uma bênção para alguém, e nenhum tipo de preconceito pode livrar ou fazer com que a gente perca esse tipo de oportunidade. A gente tem que estar livre disso. Pedro chegou ali e disse: olha, eu nem deveria estar aqui, não era normal que eu estivesse aqui. Não é aceitável para a sociedade que eu estivesse aqui, mas Deus mandou eu vir. E nem sabia direito o que ia fazer. Olha o que ele diz no versículo 29. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. E agora eu pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Aleluia! Pedro disse: olha, eu só sei que Deus mandou eu vim, agora eu não sei o que ele mandou fazer. Por que é que vocês mandaram me chamar? Aleluia! Deus vai criar oportunidades na sua vida, irmãos, que talvez Ele não dê muitos detalhes inicialmente, talvez Ele não traga direções tão claras de todos os passos como a gente gostaria, mas Ele vai criar oportunidades, e a gente precisa estar conectado a simplesmente obedecer e fazer o que Deus chamar a gente a fazer. Amém? Não encare os encontros que você vai ter no seu dia a dia, irmão, como coisas naturais. Deus sabe o potencial que está dentro da sua vida. Deus sabe a quantidade de palavra que você tem, a unção que está sobre você. Sabe, Deus promove alguns encontros, irmãos, porque Ele quer mudar a estação de algumas pessoas. E talvez, se você estiver conectado com Ele, você vai ser aquele que vai promover essas mudanças. Amém. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 5, a palavra diz: olha, pelo tempo decorrido, você já devia ser mestre, já devia estar ensinando as pessoas. Sabe, irmãos, eu posso dizer a cada um de vocês que está aqui, pelo tempo que você tem ouvido a palavra, você tem bagagem suficiente para estar abençoando outras pessoas. Então se veja como esse carregador de uma mensagem especial da parte de Deus para os outros. Deus vai promover oportunidades, promover encontros na sua vida, com pessoas que talvez você nem conhece, pessoas que talvez você nunca vai ver de novo, porque eu não acho que Pedro e Cornélio devem ter se encontrado outra vez na vida. Pelo menos a Bíblia não registra isso, mas esse encontro abençoou demais a vida de Cornélio, mudou a vida dele. Mesmo que Pedro não soubesse muito bem o que ia fazer, ele estava disposto. Deus mandou, eu fui. Não devia estar lá, mas eu fui. E não mudou só a vida de Cornélio, não, irmãos, porque foi nesse encontro aqui que Pedro e os apóstolos entenderam, a partir daí, que os gentios também receberiam o Espírito Santo. Porque Pedro estava disposto, algo também foi acrescentado à vida dele, algo também foi trabalhado na vida de Pedro. E o que dizer de outros encontros assim da Bíblia, irmãos, como Ananias e Saulo, por exemplo. Eu não vejo na Bíblia Ananias e Saulo tendo uma amizade duradoura depois disso, mas eles se encontraram ali e aquele encontro mudou a vida de Saulo. Amém. Mesmo que Ananias não quisesse, porque Ananias não queria. Eu não sei se você lembra, quando Deus falou com ele, ele começou a argumentar com Deus. Ele disse: Senhor, Atos capítulo 9, versículo 13, Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem. A fama daquele homem não era boa, irmãos. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ainda mais, aqui em Damasco, ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Deus disse: Ananias, vai lá, se encontra com Saulo. Ele disse: Senhor, tem certeza? A fama dele não é muito boa, o testemunho dele não é muito bom, o homem é perigoso.
Eu não acho que esse é um tipo de conexão que você quer promover, não. Não, irmãos, a gente não pode ter nenhum preconceito quando Deus chamar a gente, conectar a gente com alguma pessoa. Amém. Ele disse, olha, aqui em Damasco, a fama dele ainda é pior, porque ele tem autoridade para prender qualquer um. Ananias não queria, mas Ananias obedeceu. Ananias obedeceu. Por causa disso, a vida de Paulo foi impactada. O que dizer, irmãos, de Filipe e o eunuco? Falei um pouquinho sobre isso na semana passada. A Bíblia diz que o anjo diz para Filipe, olha, vai lá, vai para o sul, na estrada que vai de Jerusalém a Gaza desértica, e você vai... Deus nem deu muita instrução para Filipe, não. Ele só mandou ele ir para a estrada. E a interpretação desse versículo, ela pode ter algumas variações, irmãos, bem interessantes, porque essa palavra sul, ela podia significar também meio-dia. Talvez Deus estava dizendo, ó, vai agora de meio-dia para o deserto. Você sabe que não é uma viagem muito confortável, não. A gente não quer ir de meio-dia nem aqui para João Pessoa. Sol castigando. Filipe podia dizer, Senhor, eu até vou, mas agora não. Deixa eu ficar, espera uma oportunidade melhor. Irmãos, a gente não pode perder o kairós de Deus. A oportunidade que Deus levanta para fazer alguma coisa na vida de uma pessoa. Eu estou falando de encontros, irmãos, individuais aqui. Encontros únicos, muitos desses que nunca se repetiram depois. Mas nesses encontros, Deus marcou a vida daquelas pessoas. Deus está querendo marcar a tua vida em alguns encontros. Deus está querendo que você marque a vida de algumas pessoas em alguns desses encontros que Ele vai promover também. Amém. Talvez não foi confortável para Filipe ir para uma estrada no meio-dia, no deserto, numa cidade desértica também. Não tinha ninguém lá. Não foi como Samaria, que ele conseguiu ganhar a cidade toda e todo mundo estava lá vendo os milagres, os sinais que Filipe estava operando. Não, irmãos, ele agora era um para um. Oh, glória a Deus. Um para um, sabe? Eu sei que você é um ministro da parte de Deus, Deus tem um chamado sobre a sua vida, talvez Ele vai te colocar em púlpitos para abençoar muitas pessoas, mas existem oportunidades que Deus quer criar para você abençoar uma pessoa. E essas oportunidades vão marcar a vida delas para sempre. Para sempre. Uma oportunidade de uma visitação, irmãos. Por último, eu quero lembrar aqui de Apolo. Apolo, segundo Atos, capítulo 18, era um homem eloquente, que pregava Jesus Cristo, mas não conhecia o batismo no Espírito Santo. Mas aí ele teve um encontro com um casal, Áquila e Priscila. Discípulos de Paulo, irmãos, discípulos amados de Paulo, que tiveram muito relacionamento com Paulo, passaram um bom tempo com ele, a ponto de Paulo escrever depois que eram pessoas que tinham dado da própria vida por ele. Mas ali eles se encontram com aquele homem, e a Bíblia diz que naquele encontro eles decidem expor com mais exatidão os caminhos do Senhor. Deus vai promover alguns encontros, irmãos, para fazer pequenos ajustes na sua vida. Para trazer mais exatidão para algumas coisas que Ele tem trabalhado dentro de você. Deus vai promover algumas oportunidades para que você faça ajustes na vida das pessoas. Não despreze as oportunidades, não trate como comum, irmãos, os encontros que Deus vai promover na sua vida. Não trate como coincidência, nada é coincidência, irmãos. Ei, Deus sabe todas as coisas. Se você está sendo guiado pelo Espírito, fica atento ao Espírito dentro de você. Quando você se encontrar com alguém, quando você estiver falando com alguém, fica atento. Será que Deus me trouxe aqui para falar alguma coisa com essa pessoa? Será que não tem uma palavra da parte de Deus dentro de mim para trazer para essa pessoa? Será que não tem pelo menos um sorriso, alguma forma? Sabe, tem pessoas que são impactadas só pelo jeito de você tratar elas. Eles veem em você alguma coisa diferente. Eles veem em você uma atitude que não é comum lá fora. Fique ligado, irmãos. Fique ligado no Espírito. Deus vai usar você em oportunidades que vão parecer
ordinárias, simples, comuns. Mas Ele vai transformar essas oportunidades comuns em mudanças sobrenaturais na vida de pessoas. Você crê nisso? Glória a Deus. Fique ligado no Espírito Santo. Fique conectado, irmãos. Conectado com as pessoas que Deus traz. Como trouxe o pastor Reagan, como trouxe a irmã Linete. Como tem trazido pessoas aqui para trazer uma palavra, para às vezes estar conosco, conversando. Às vezes, irmãos, numa conversa simples, você é tão abençoado por alguém. Você recebe tanto de pessoas que têm mais maturidade espiritual, maturidade ministerial. Você recebe, você aprendeu no Rema, que a unção ela pode ser transmitida através da associação, através do ambiente e através da influência. Não foi assim que você aprendeu na matéria unção? Quem aqui fez Rema? Ainda bem, graças a Deus. A unção pode ser transmitida através do ambiente onde estamos, da associação com alguém ou da influência de alguém, mesmo sem estarmos muito perto. Quantos aqui foram influenciados pela unção do irmão Reagan? Eu nunca tive contato pessoalmente com o irmão Reagan, irmãos, mas o que ele deixou escrito nos livros, as ministrações dele, até hoje, influenciam a minha vida e têm impactado a minha vida. Conexões que Deus cria conosco para nos impactar, para mudar, virar uma chave na nossa vida, mudar uma estação. Amém? Não trate essas coisas como ordinárias, normais, não. Trate isso como uma visitação da parte de Deus. E você vai ser impactado por Deus, pela unção do Espírito. Amém? Você foi abençoado essa manhã? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, você que está nos assistindo também, tenha um restante de dia maravilhoso, uma semana poderosa. A gente vai ficar por aqui no nosso toda terça que vem, a gente te espera mais uma vez, tá bom? Um grande abraço.